Transforme sua mente fraca em mente forte, com sabedoria estoica para alcançar a paz interior. Sofia sentou-se em sua mesa, cercada pelo caos familiar do escritório. O som de teclados batendo e vozes em conversas off-white preenchia o ar. Havia algo de confortante e, ao mesmo tempo, opressivo na rotina agitada ao seu redor. Ela olhou para os rostos confiantes de seus colegas, enquanto um nó se formava em sua garganta. Por que não consigo ser assim? Pensou. A batalha interna era incessante. Uma voz sussurrava que nunca era o suficiente, que sua mente era fraca, uma prisão que ela mesma construíra. Em um dia nublado, a mente de Sofia parecia refletir o céu, cinza e borrado. Sentia-se pequena, invisível, enquanto os outros navegavam pelas suas tarefas com uma facilidade que a deixava ainda mais angustiada. Quem sou eu para querer reconhecimento? Questionou a si mesma, sua mão tremendo levemente ao arrumar algumas folhas. A pressão por perfeição crescia como uma onda, e a busca por validação a exauria. Era um ciclo sem fim, revivendo as mesmas inseguranças dia após dia. Naquela noite solitária, quando a luz fraca da lâmpada iluminava sua mesa, Sofia pegou um livro sobre estoicismo que estava guardado em sua estante. As palavras pareciam carregar um peso diferente. Transformar uma mente fraca em mente forte exige autocontrole e aceitação da realidade. Essas frases ecoavam em sua cabeça como um mantra. Quando ela finalmente entendeu que a transformação não dependia da aprovação alheia, algo dentro dela mudou. Era como se uma luz se acendesse, iluminando os cantos escuros de sua mente. Sofia decidiu que era hora de abraçar suas fraquezas. O processo não seria fácil. Ela estava ciente disso. Mas, ao ler sobre a disciplina estoica, começou a colher as primeiras sementes de autoconhecimento. Cada erro, cada crítica que costumava ferir, tornou-se uma oportunidade de aprendizado. Porém, a tentação de mergulhar de volta na comparação e dúvida era uma sombra que ela não podia ignorar. A dúvida era como um entulho se acumulando em sua mente, sufocando a cada crítica interna. As vozes de sua mente debatendo-se entre o querer mudar e a resistência eram constantes. Havia dias em que se sentia forte, meses de caminhada rumo ao autocontrole. Em outros, a fraqueza a engolia novamente. Ela pensava: estou realmente mudando? A sensação de vazio no estômago retornava, um lembrete da luta que ainda estava por vir. Mas agora, mesmo em meio ao caos, havia uma nova consciência de que seu valor não estava atrelado ao olhar dos outros. O respeito e amor próprios que ela tanto buscava estavam ali, esperando para serem cultivados. Sofia respirou fundo e se questionou: se a paz interior é o objetivo, como posso manter essa jornada instigante, sem sucumbir à ansiedade? É possível almejar uma mente forte enquanto luto contra meu passado inseguro? Essas perguntas giravam em sua mente, reverberando, desafiando-a a considerar o que significava realmente evoluir. Ela percebeu que a transformação era apenas o começo. E nesse dilema entre a escravidão da ansiedade e a construção de uma nova mente, um novo caminho se apresentava, embora cercado de incertezas. Ei, antes de continuarmos com essa reflexão poderosa, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo que pode mudar sua vida. E já que você está aí, deixa aquele like que ajuda muito no crescimento desse canal e me conta nos comentários:
De qual cidade você está assistindo? É muito importante para mim saber quem faz parte dessa comunidade de pessoas focadas em evolução e força mental. Vamos juntos nessa jornada estoica. Sofia estava sentada em sua mesa, o caos familiar ao redor se misturando às suas próprias turbulências internas. A luz da lamparina lançava sombras dançantes, e a pressão crescente em seu peito parecia acompanhá-las. Era uma noite pesada, e o livro sobre estoicismo, agora fechado diante dela, parecia mais um peso do que uma luz. As palavras que outrora trouxeram esperança, agora soavam como ecos distantes de algo que parecia impossível de alcançar. Ela se levantou e se afastou da mesa, tentando buscar conforto nas paredes ao redor. Cada passo ressoava um fio de caos, como se cada tilintar da panela na cozinha lembrasse do descontrole da sua mente. Uma fraqueza sutil, mais pesada, a envolvia. Estou apenas fugindo, pensou, a voz interna se tornando mais crítica. Aquela luta diária por reconhecimento, aquele desejo incessante de provar seu valor. Tudo isso não passava de um reflexo de suas inseguranças. Sentou-se no sofá, a respiração acelerada. Um turbilhão de pensamentos começou a tomar conta de sua mente, e a pressão crescendo dentro dela explodiu em uma descoberta brutal. E se eu não for boa o suficiente? Questionou em um sussurro, sua voz mal conseguindo escapar dos lábios. A verdade parecia agora um peso análogo ao que sentia no peito. O desejo de agradar, a necessidade de ser vista. Essa busca aprendia ainda mais. As lembranças começaram a fluir. A voz da mãe, muitas vezes frustrada, dizendo que não era muito capaz. As piadas no colégio, que a chamavam de frágil. Todas aquelas cenas se condensaram em um instante que rasgou seu mundo em pedaços. Ela se lembrou de quando decidiu abandonar o balé, convencida de que nunca se encaixaria. Agora, todo aquele tempo perdido e as expectativas não cumpridas surgiram como fantasmas, exigindo uma resposta. Por um momento, o sofá foi um campo de batalha, uma arena para a luta, entre a Sofia que buscava a aprovação e a Sofia que já estava exausta. As lágrimas começaram a escorregar, misturando-se ao desejo clamante de libertação. Por que sou tão vulnerável às opiniões dos outros? Por que não consigo ver meu valor? Esses pensamentos a sufocavam, como se a pressão ao redor crescesse e ameaçasse engoli-la a cada respiração. Neste embate interno, uma epifania dolorosa surgiu. O problema não eram os outros. Era ela mesma, sua mente fraca criando muralhas invisíveis, um labirinto de inseguranças. Sofia percebeu que vivia uma vida baseada em um roteiro escrito por outrem, permitindo que o controle escapes, pois no fundo tinha medo de ser ela mesma. A disciplina buscada tornava-se uma ilusão, uma miragem que se afastava sempre que ela se aproximava. Essa realização a feriu de forma nua e crua. O que parecia um caminho de transformação desabava, revelando os entulhos que ainda a aprisionavam. Sentiu um nó na garganta, a angústia clamando para ser reconhecida. E agora, o que eu faço com essa nova percepção? Pensou, enquanto o silêncio da casa ecoava. A busca pela paz interior parecia ainda mais distante, como um farol na neblina. O peso da autocrítica se intensificou, despertando uma nova batalha, o desejo de se libertar dos padrões destrutivos e o medo de falhar novamente. O dilema interno deixava Sofia em um vácuo, cercada por uma incerteza esmagadora. Eu tenho escolha? Essa pergunta ficou como um mantra diante da escuridão que se abria à sua frente. Era uma escolha entre continuar presa ou ousar ser livre, e o que isso significaria realmente.
A transformação não era apenas uma melhoria, mas uma reavaliação completa de quem ela pensava que era. A autocrítica exigia uma resposta, e essa nova consciência poderia ser o passo mais doloroso e, ao mesmo tempo, o mais necessário. Um novo dilema começou a tomar forma. O reconhecimento de que a jornada para uma mente forte não pode existir sem entender a fragilidade de sua própria essência. E nesse novo caos de autodescoberta, Sofia percebeu que a verdadeira batalha havia apenas começado. A verdade que emergiu das profundezas da mente de Sofia era como um rugido repentino em meio ao silêncio. A luta interna que a acompanhava parecia agora uma tempestade, rolando por seu estômago e esmagando cada esperança. O que antes era apenas confusão tornou-se um grito desesperado: eu não sou quem penso que sou. O peso dessa percepção a atingiu como um soco. Sofia estava, de alguma forma, em uma armadilha construída por ela mesma, validando suas fraquezas através das vozes que a cercavam, as memórias que a atormentavam e os padrões que insistia em repetir. Ela se viu de volta ao colégio, na sala de aula, cercada por adolescentes que pareciam ter tudo sob controle. A lembrança da professora a criticando pela apresentar. Se eu não tivesse sido tão fraca, se eu tivesse lutado mais. O tormento não era sobre os outros. Era a raiva acumulada dentro dela, contra si mesma. Os rostos ao seu redor haviam se tornado sombras de suas inseguranças. E sem perceber, passara a moldar sua vida em torno de suas fraquezas. A ideia de dependência das opiniões alheias exigia um novo tipo de atenção. Sofia percebeu que viver para agradar os outros era como se prender em uma célula feita de suas próprias expectativas. A cada elogio que buscava, a busca incessante por reconhecimento, ela se entregava mais e mais à prisão da comparação. O silêncio no sofá se tornava ensurdecedor como um grito não escutado, lhe mostrando que a verdadeira batalha não era com os outros, mas com a imagem que ela mesma projetava. Ela fechou os olhos e respirou fundo, mergulhando no abismo da introspecção. Como poderia ter chegado a esse ponto, onde cada falha se tornava uma marca indelével em sua autoestima? Uma memória distante surgiu. Mas agora, cada passo que ela havia deixado de lado se tornava uma parte da opressão que a controlava. O que a mantinha presa não eram apenas essas falhas, mas a escolha de não ver além delas. Uma epifania brutal irrompeu em seu cérebro. Estou sendo a carrasca da minha própria vida. Com essas palavras, um novo peso surgiu. Todo o desespero, toda a dor, não eram apenas reflexos de suas inseguranças, mas manifestações de uma realidade que ela escolhera alimentar. Era como se uma energia vibrante a cercasse, desafiando cada pensamento autocomiserativo que 10 anos atrás havia tentado amenizar. O que ela temia era a si mesma. Esse labirinto emocional que criara não tinha portas, tinha apenas mais paredes. O caos nas falas de estar e nos ambientes ao seu redor tornava-se um eco distante. Sofia sentiu a mente pesada, mas uma nova clareza surgia. Havia algo libertador em reconhecer que a verdadeira fraqueza não residia em sua falta de talento, mas na falta de honestidade consigo mesma. Eu tenho poder sobre a minha percepção, sussurrou, enquanto um frio percorreu sua espinha. E se a paz interior quisesse reinar, precisaria confrontar essa faceta de si mesma, que a havia mantido refém por tanto tempo. Mas, e se a transformação que buscava estivesse em suas próprias mãos, e não na aprovação dos outros? Essa será a verdadeira luta. E no fundo, enquanto o desejo por controle ardia em seu coração, a dúvida permanecia. Conseguirei? Posso abraçar a fragilidade e ainda assim emergir mais forte?
O dilema ficou evidente. A jornada estava apenas começando, e a batalha pela mente forte se tornava cada vez mais complexa. Lust entoou suas notas ao longe, a música quase esquecida em sua mente. O ritmo era como um tambor que gritava: escolha o caminho da liberdade. Ela sentiu a inquietude aumentar, a pressão interna a empurrando para adiante. O que realmente significava ter autocontrole? O que aconteceria se, ao invés de seguir os padrões que a mantiveram cativa, decidisse escrever sua própria narrativa? As últimas palavras que ecoaram em sua mente eram uma estrondosa lembrança. A transformação receberá o melhor de você, mas você precisa enfrentar a si mesma antes de deixar o passado para trás. E assim, com o coração acelerado e a mente turbinada por essa consciência recém-descoberta, Sofia encarou a noite adiante, sem saber se estava pronta para o que viria. A pergunta permaneceu pairando no ar como um convite para a mudança. Estou disposta a deixar ir o que não me serve mais. Sofia sentou-se no sofá. O silêncio agora tão pesado, quase opressivo. A luz tênue da lâmpada lançava sombras que dançavam ao redor dela, e cada movimento parecia um eco da movimentação dos pensamentos que fervilhavam em sua mente. Uma tempestade interna se formava, e enquanto a realidade externa se tornava irrelevante, seu foco se estreitava, mergulhando cada vez mais no caos de suas inseguranças. Sinto como se estivesse perdida em um labirinto sem saída, pensou, a pressão no peito se intensificando a cada reflexão. Os rostos ao seu redor, antes tão familiares, agora se tornavam estranhos, como se fossem espelhos refletindo suas fraquezas. A busca incessante por aprovação, a necessidade de ser vista e validada, transformava a cada interação em uma luta. Uma luta que agora parecia tão fútil. E se no fundo, nada do que eu fizer for suficiente? O peso o dilema que a atormentava não era apenas a necessidade de ser perfeita, mas a percepção brutal de que muitas vezes ela própria era sua maior crítica. Ao observar seu reflexo no vidro da janela, uma verdade inegável se impôs. Eu sou a arquitetadora do meu próprio sofrimento. As lágrimas começaram a brotar, e com elas surgiu uma epifania esmagadora. Ela havia construído sua identidade em torno das vozes que a rodeavam, esquecendo-se de ouvir a própria. O desejo de agradar, de parecer forte e capaz, desencadeava uma escravidão emocional. Era um ciclo vicioso, e à medida que conseguia o que buscava, percebia que nada daquilo preenchia o vazio que se acumulava dentro dela. O silêncio que antes trazia paz, agora parecia um véu pesado, oprimindo sua mente fatigada. As recordações surgiam com uma clareza cortante. Momentos de rejeição, palavras de crítica, que se transformaram em feridas abertas. No momento em que abandonou o balé, convencida de que a fragilidade era seu destino, questionou-se, esperando uma resposta que não vinha. Um nó formava-se na garganta, e a resistência interna pulsava, pronta para explodir. Naquele momento de vulnerabilidade, Sofia teve uma visão. Cada crítica que já recebeu não era um reflexo de sua incapacidade, mas uma expressão da necessidade alheia por controle. E então entrou em erupção uma verdade ainda mais aterradora. Percebo que minha fraqueza não é apenas minha. É uma herança compartilhada. Todos nós temos nossas batalhas invisíveis. Essa nova perspectiva desmantelou sua percepção de que estava sozinha na luta contra suas fraquezas. Ela olhou novamente para o espaço que a cercava, não apenas como um lar cheio de barulho, mas como um cenário de ligações e desconexões humanas. Um arrepio percorreu sua espinha.
E se, ao invés de lutar contra mim mesma, eu apenas me aceitasse? O pensamento se instalou como uma sementinha, uma possibilidade ainda embrionária que prometia transformação. Mas as dúvidas surgiram novamente, como sombras à espreita. Se eu começar a me aceitar, o que acontecerá com as expectativas dos outros? Sofia respirou fundo, buscando ar em meio ao peso que a cercava. A luta interna estava longe de ser resolvida. Na verdade, era apenas o início de uma jornada mais profunda. Uma jornada que exigiria igual parte coragem e humildade. A vontade de se libertar dos grilhões da insegurança a impulsionava. Mas como fazer isso se ainda tinha medo de se enfrentar? As perguntas encheram seu ser, reverberando como um mantra. Estou disposta a enfrentar minha fragilidade? Posso abraçar essa parte de mim e ao mesmo tempo construir uma mente forte? Cada uma dessas reflexões passava como um fio pela mão do destino, traçando uma nova narrativa em sua vida, um caminho volátil, incerto, mas pronto para ser explorado. Sofia percebeu que os verdadeiros demônios a serem enfrentados estavam dentro dela. A mente era um terreno fértil de ilusões, e os padrões de auto-engano apenas fortaleciam a crença de sua fraqueza. A transformação será mais dolorosa do que eu imagino, mas talvez seja o único caminho para a liberdade. E assim, a batalha pela mente forte não era apenas sobre disciplina, mas sobre aceitar a fragilidade. Era sobre resgatar a essência perdida. Enquanto a noite se aprofundava e as luzes ao redor pareciam se apagar, uma nova consciência emergia de dentro dela. A verdadeira força pode estar em reconhecer minhas fraquezas e aprender a navegar por elas, sem sucumbir. Contudo, a dúvida persistia, como um eco insistente. Estou realmente pronta para essa jornada, ou a velha rotina de sofrimento ainda é mais confortável? E assim, como o tempo continuava seu caminho implacável, ficou claro para Sofia que a verdadeira batalha interna apenas começava. Sofia sentou-se à beira do abismo de si. Por que continuei vivendo dominada pela mente fraca? A pergunta ecoou dentro dela, uma reverberação de dor crua. Uma resposta não tardou a surgir, como um peso que caía sobre seu peito. Porque sempre busquei controle sobre o incontrolável. O que era essa busca incessante por aprovação, se não uma forma de tentar moldar o mundo às suas inseguranças, como se pudesse forçar o mar a recuar diante da tempestade que se agigantava dentro de si? Sofia fechou os olhos e respirou fundo, sentindo a pressão em seus pulmões como uma prisão invisível. A imagem de sua infância atravessou sua mente. Memórias de tentar agradar uma mãe que nunca parecia satisfeita. De buscar aprovação em cada interação, onde a única certeza parecia ser a de que nada do que fazia era suficiente. E se eu não tivesse que lutar por isso? Pensou. E se ao invés de lutar contra a realidade da minha ansiedade, eu apenas aceitasse que ela faz parte de mim? O silêncio, ao seu redor, pesava, mas não era um silêncio tranquilo. Era um silêncio cheio de gritos não ditos, de ansiedades não enfrentadas. Ao abrir os olhos, sua mente começou a fluir para um pensamento avassalador. Estou tão presa a esses padrões que apenas me esforço para me manter à tona, mas estou afundando na própria luta. A verdade era como um chicote cortante e impiedosa. Cada vez que buscava a validação externa, estava alimentando a própria prisão que a mantinha cativa. Uma luz tênue penetrava a janela, refletindo a transformação interna que começava a despontar. Sofia lembrou-se de momentos de alegria, quando fazia algo que realmente amava, não por causa da aprovação, mas por pura paixão. O que me impediria de retomar essa busca? Refletiu. Mas logo, uma nova voz surgiu. E se eu falhar novamente? O medo estava ali, como um velho hábito. E se o maior inimigo sempre fui eu mesma? Ela sussurrou.
A realização a envolvia como um manto pesado. Pensei no quanto havia alimentado suas fraquezas, como um cuidador de um fogo, convencida de que poderia domar suas inseguranças, se apenas tentasse mais forte. A verdade cruel era que esse esforço frenético a afastou ainda mais de quem realmente era. Por que não consigo disciplinar minha própria mente? A angústia crescia, um grito de alerta. A liberdade parecia um sonho distante, mas o peso de sua realidade gritando por mudança parecia cada vez mais insuportável. O turbilhão de sua mente acelerava especialmente numa memória. Um elogio esporádico de um professor. A breve sensação de orgulho preenchendo um vazio, mas rapidamente ofuscado pelo incessante desejo de mais. Essa inocente busca acabou sendo uma armadilha. Eu nunca deixei de ser a criança insegura que teme não ser o suficiente. O nó que se formou em sua garganta parecia um emblema da luta interna, um símbolo claro de sua resistência em enfrentar a verdade. Sofia olhou pelo vidro da janela, encarando as luzes da cidade. Posso libertar essa menina frágil. Devo confrontar o que realmente sou com todas as minhas falhas. O dilema não era apenas sobre encarar o medo de falhar, mas o medo de finalmente se aceitar. O mar de ansiedade que aprendia começava a se agitar, e naquele momento algo dentro dela começou a mudar. Um desejo de confronto, um chamado para que ela parasse de se esconder atrás da máscara da fragilidade. Ao sentir a força dessa revelação, não podia ignorar a pergunta que fervilhava. Até quando vou fugir da minha responsabilidade? O caderno ao seu lado parecia um parceiro silencioso, esperando que ela deixasse que suas furiosas reflexões e emoções se transformassem em ação. E naquele instante crucial, a escolha pairava no ar como uma espada de Damocles. Posso finalmente encarar minha mente fraca e escolher o caminho da disciplina e do autocontrole, ou permanecer presa na teia que eu mesma criei. A dúvida, uma sombra persistente, não a deixava, e ali estava, diante da linha tênue entre a libertação e a prisão autoimposta, com o coração acelerado. Uma nova jornada estava prestes a começar, e o que mais a aterrorizava era a percepção de que tinha todas as ferramentas necessárias para a transformação, mas que isso exigiria coragem. Coragem para enfrentar não o mundo lá fora, mas a guerreira fragilizada dentro de si. Sofia sentou-se na borda do sofá, a luz fraca da lâmpada criando um halo sombrio ao seu redor. O silêncio era ensurdecedor. A pressão em seu peito parecia a manifestação de um grito que estava preso dentro. Eu não sou quem penso que sou, repetia, cada palavra pesada como um fardo. A verdade começava a emergir entre as sombras, como um espelho que refletia não apenas sua imagem, mas sua essência despida de qualquer artifício. Por que continuei lutando contra uma batalha interna que era, na verdade, uma farsa? Essa pergunta reverberou em sua mente, batendo como um tambor insistente. Em um instante, a percepção a atingiu como um raio. Toda essa busca por validação, por controle, era um jogo fútil. Eu não posso moldar os outros para que se encaixem em minha narrativa. O nó na garganta se tornava cada vez mais apertado, como se a própria vida estivesse sendo estrangulada. Sofia olhou pela janela. As luzes da cidade brilhavam, mas nada parecia tão vibrante quanto a tempestade que se formava dentro dela. As lembranças de antigas críticas e medos se misturaram em um caos vertiginoso. Estive buscando nas opiniões alheias a força que eu nunca encontrei em mim, pensou. E de repente, a verdade se impôs como um tsunami. A maior fraqueza não reside na fragilidade que eu carrego, mas na insistência em não ser verdadeira comigo mesma. O caos externo não era o maior, era o que corria em sua mente. Estou aqui vestida de armadura,
tentando proteger uma criança insegura que ainda mora em mim, porque não a deixo viver. Cada dúvida que surgia era uma lâmina cortando suas defesas. Eu não sou fraca porque carrego inseguranças. Sou fraca porque me recuso a aceitar que todos temos vulnerabilidades. O peso dessa aceitação caiu como um manto de sinceridade, deixando-a nua, exposta. Ela respirou novamente, percebendo a ansiedade pulsando como um grito por liberdade. E se o que estou evitando é exatamente o caminho para a paz? O que aconteceria se eu parasse de lutar contra isso e simplesmente aceitasse? Essa questão ecoava, e a respiração se acelerava. O silêncio se tornava opressivo. Cada segundo um lembrete da batalha interna que a mantinha cativa. Por que sou tão resistente à minha própria responsabilidade? Sofia deixou que as lágrimas escorressem. Era um fluxo de liberação, uma purificação. Cada crítica, cada insegurança, não são mais do que ecos de expectativas que criei para mim mesma. A mente fraca, com suas ilusões de controle, começava a desmoronar. Eu sou a responsável por essa prisão. Eu criei esse caos. Um frio percorreu sua espinha. A percepção dessa fragilidade causou um despedaçamento. O que acontece se finalmente eu decidir olhar para a realidade sem máscaras? O que resta de mim se eu enfrentar o que realmente sou? O pensamento a paralisou. A pressão crescendo como um vulcão, prestes a entrar em erupção. Posso, finalmente, confrontar a própria mente e entender que o controle que tanto busquei está sempre presente para mim. Pode só dentro de mim. O que a mantinha encurralada era a ilusão do controle externo, a negação da autossuficiência. O caótico redemoinho dentro dela parecia se acalmar por um instante. A ideia de que a liberdade não era a ausência da dor, mas a aceitação dela, começava a tomar forma. Mas uma nova pergunta a desafiava. Estou pronta para isso? A jornada parecia longa e repleta de armadilhas. Olhar para dentro exigia coragem, um enfrentamento sem trégua. E no fundo, a batalha que tinha que travar era contra si mesma. Um conflito que não teria fim aparente. E naquela escuridão, uma nova luz se acendeu. Mas a incerteza permanecia. Conseguirei abraçar essa verdade e construir, a partir desse vazio, uma mente forte. O silêncio tomou conta de sua sala, moldando um espaço de introspecção. Era um convite, mas também um desafio à resistência. E nesse embate, a verdadeira questão surgiu como um convite gritante. Por que tenho medo de enfrentar o que sou, quando talvez seja a única maneira de me libertar de quem pretendo ser? Sofia sentou-se no sofá, cercada por um silêncio absolutamente ensurdecedor. O peso do mundo se estabelecia sobre seus ombros, como um manto de chumbo que a sufocava. As luzes da cidade piscavam lá fora, mas dentro de sua mente a escuridão era palpável. Por que continuo vivendo dominada por essa mente fraca? A pergunta ecoou, cruel e incessante como um tambor que não parava de tocar. As memórias começaram a surgir, cada uma facada no peito. A voz da mãe, a desaprovação dos colegas, os comentários disfarçados de brincadeira. Você sempre foi tão frágil. Por que não tenta ser mais forte? O riso deles se transformou em gritos que ressoavam em sua cabeça, um eco interminável de suas próprias inseguranças. A verdade se tornou um fardo. Tudo o que fujo está dentro de mim. Eu sou a luz e a sombra. Sofia fechou os olhos. A visão do futuro, tão nebulosa quanto o passado. Estou presa em uma prisão que eu mesma construí. Ao articular isso, o nó que sufocava sua respiração apertou ainda mais. Sua mente gritava: e se nunca encontrar uma saída? E se o que busco não for liberdade, mas aceitação da minha própria fragilidade? A pressão aumentava.
E a negação já não era uma opção. A luta que sempre buscou fora do seu ser se revelava um labirinto infindável de padrões que a aprisionavam. Um pensamento se destacou, brutal e inadiável. A fragilidade não é apenas uma característica. É uma linha mestra da minha vida. Era um colapso interno, uma revelação que a golpeou sem aviso. O caos que a consumia não vinha do mundo exterior, mas da sua incapacidade de se aceitar. Por que continuo buscando o que não posso controlar? A mente se destacava como o verdadeiro inimigo. A cada tentativa de fugir, ela aumentava as barreiras, fortalecia a prisão de medos e inseguranças. O silêncio a envolvia agora como um abraço sufocante. Se eu me aceitasse, o que aconteceria com a imagem que construí? E se tudo se desmoronasse? Ela percebeu que sempre estava em guerra consigo mesma, lutando contra uma sombra que ela própria alimentava. A dieta emocional da comparação mantinha cativa em um ciclo sem fim. A luz que buscava não estava lá fora, mas completamente dentro dela, esperando para ser descoberta. Uma pontada de pânico a atingiu, como se o chão sob seus pés estivesse prestes a se romper. As perguntas surgiam como ondas do mar quebrando. E se eu desistisse? E se eu apenas deixasse tudo isso para trás? O pensamento de um novo caminho era assustador e libertador ao mesmo tempo. A verdade, tão dolorosa quanto libertadora, a atravessou. A mísera batalha que lutava não era contra as pessoas ao seu redor, mas contra sua própria mente, contra o controle que nunca existiu realmente. Ela se sentia como um soldado em uma guerra sem fim. Para onde vou a partir daqui? Posso finalmente me libertar do que não me serve mais? O vazio existencial crescia, um eco do que sempre foi. O que mais aterrorizava era que a disciplina e o autocontrole estavam sempre ao alcance, mas ela não tinha coragem de se enfrentar. E assim, em um instante de clareza excruciante, Sofia percebeu que a única verdadeira batalha era contra ela mesma. O que fazer se a única saída está nas minhas mãos? A liberdade é uma escolha, mas será que estou pronta para arcar com as consequências dessa escolha? A dúvida a envolvia como um véu, e a mente escura tornava-se um campo de batalha mais intenso. As lágrimas escorriam livremente agora, enquanto a brutalidade da verdade a envolvia. A batalha nunca foi contra o mundo, sempre foi contra si mesma. O peso do silêncio a preenchia, e com ele, um eco final. Conseguirei eventualmente enfrentar a minha própria mente? Ou continuarei prisioneira do meu próprio caos? A percepção crua de que tudo começa e termina dentro dela se assenhoreava de sua consciência. E assim, a dúvida pairava no ar, inquietante e inadiável. Sofia estava paralisada no sofá. O silêncio ao redor se tornava palpável e opressor. A ausência de sons era como um eco de suas próprias inseguranças, uma tapeçaria costurada de medos. Apenas eu e minha mente fraca, pensou. Um gemido interno cortou o ar. A realidade que sempre tentou evitar, agora a confrontava com brutalidade. Eu sou a única responsável por essa prisão que criei. A verdade a atingiu como um relâmpago. O peso do reconhecimento se acumulava em seu peito. Foi só um pensamento, um sussurro. O que realmente muda lá fora se tudo começa e termina dentro de mim? A luta insana por controle, pelas opiniões dos outros, tornava-se uma farsa que ela não podia mais sustentar. Não existe nada lá fora que precise mudar. O choque era quase insuportável. Ela fechou os olhos, querendo se escapar daquele lugar, mas não havia para onde ir. Sentiu o rugido interno crescer. A mente descontrolada que a atormentava não era um inimigo distante, era parte dela. Estou presa dentro de mim mesma. Uma mente em constante batalha, um caos ansioso.
O mantra se repetia, como se fizesse parte da sua essência. Então, um novo questionamento a assolou. Qual é o verdadeiro problema aqui? Não era a falta de validação, mas a recusa em encarar a própria verdade. O turbilhão de pensamentos que girava em sua cabeça era uma perseguição sem fim. Estou aqui, implorando por paz, mas me recuso a lidar com meu próprio desespero. A hipocrisia era insuportável. Insegurança não é apenas uma fraqueza. É meu modo de vida, concluiu. Sofia sentiu a realidade despedaçando as ilusões. Era um empurrão brutal. Ou eu aprendo a dominar minha mente, ou continuarei a ser consumida por ela. A decisão estava ali, diante dela, crua e honesta. Mas a resistência se levantava como um espectro em sua mente. Estou disposta a encarar isso ou vou continuar fugindo? O silêncio crescia e o desconforto se intensificava. Um peso cada vez maior pressionava seu estômago e seu coração. Aceitar minha fragilidade é o primeiro passo, mas o que acontece depois? A pergunta pairava no ar como uma névoa pesada, insidiosa. A única saída estava contida na verdade que sempre se esquivou. Essa mente fraca é o meu verdadeiro carcereiro. A pressão estava insuportável, uma rocha esmagando suas esperanças. Até quando vou aceitar viver assim? A pergunta ardia dentro dela. Não havia respostas fáceis, só uma verdade inexorável. O caos dentro de mim só irá cessar se eu decidir enfrentar a tempestade. Mas, e se a tempestade não tivesse fim? E se a luta nunca terminasse? O desespero e a dúvida a envolviam como uma cobra, apertando-a cada vez mais. Um último pensamento cortante. A mente fraca continuará a destruir minha vida se eu não me acordar. O clamor parecia gritar dentro dela. E Sofia sentiu o peso do grito ecoando na solidão de sua casa. A batalha através do silêncio era cada vez mais intensa, como um círculo vicioso. O que ela realmente temia? A verdade que está dentro de mim é a única resposta que busquei lá fora. E assim, ficou claro que a jornada pela paz começava agora. Não havia mais escapismo. O que restava era olhar para dentro e encarar quem realmente era. Porque no final das contas, a única coisa que realmente precisava mudar era a maneira como ela operava em sua própria mente. Se a liberdade dependesse de enfrentar a própria fragilidade, estava pronta para assumir essa responsabilidade. Eu poderia fazer isso. A dúvida cortou a atmosfera como uma lâmina afiada, e o peso do silêncio se tornou ensurdecedor. A mente fraca ou a mente forte? O caminho estava diante dela, mas o que realmente escolheria? Sofia estava paralisada no sofá, o silêncio ao redor se tornando palpável e opressor. A pressão em seu peito era como uma rocha esmagando suas esperanças. O olhar fixo na janela. As luzes da cidade piscavam, mas não havia brilho que pudesse iluminar sua mente confusa. Por que continuo vivendo, dominada por essa mente fraca? A pergunta ecoou, cruel e incessante, como um tambor que não parava de tocar. As memórias começaram a ressurgir, cada uma como uma facada no peito. A voz da mãe, sempre insatisfeita. Os rótulos pesados que levara desde a infância. Você nunca é boa o suficiente. O riso impiedoso dos colegas, o desdém disfarçado nas palavras. Frágil. Incapaz. Cada uma dessas lembranças se tornava um grito na escuridão da sua mente. A verdade era inegável. O caos nunca estava lá fora. Sempre esteve dentro de mim. E se toda a dor, angústia e frustração que sentia fossem consequências diretas de uma única escolha, repetida, inconsciente, diária, permitir que a mente fraca, indisciplinada e ruidosa governasse sua vida,
O peso do reconhecimento começou a esmagá-la mais do que qualquer crítica já o fizera. Estou presa dentro de mim mesma, pensou, a ideia piscando na sua mente como uma luz alarme. Eu sou a que alimenta essa prisão. Apenas eu e minha mente. Esse pensamento ressoou em seu interior. Não há como fugir. Não existem mais distrações que possam servir como muletas. O tecido da sua realidade se desfez e só restou a crueza de saber que a batalha tinha que ser contra quem ela realmente era. Sem máscara, sem escudos. Uma verdade brutal se impôs. Ou eu domino minha mente, ou ela continua a me destruir. Sofia sentiu o ar fugir dos seus pulmões, a pressão aumentando, como se um peso invisível a segurasse no lugar. Cada batida do relógio soava como um aviso, como se o tempo estivesse se esgotando. O caos que sempre pensou estar fora, nas ações dos outros, agora se revelava um furacão que rugia dentro dela. A barreira estava quebrada. A luta não era externa. Era tudo uma questão de sua escolha interna. As perguntas começaram a se agitar como ondas descontroladas. Por que continuo fugindo de mim mesma? O que mais preciso para entender que a única saída está em enfrentar a própria sombra? Até quando aceitarei viver assim? A luta contra sua mente era um ciclo vicioso, uma dança macabra entre o desejo de liberdade e o medo de enfrentá-la. O vazio, que antes oferecia uma sensação de segurança, agora se tornava um abismo sem fundo. Sofia fechou os olhos. Sua respiração se tornava entrecortada. Aceitar minha fragilidade é o primeiro passo, mas e depois? O desconforto se intensificava, um aperto no estômago que a fazia sentir-se doente. Quando foi que escolhi ser prisioneira de mim mesma? Essa última pergunta a deixou atônita. O mundo exterior não era o responsável por suas angústias. Nunca foi. A ruptura foi completa. A máscara caiu. A ilusão se desfez. E a percepção estava ali, tão clara, tão desconfortável, que chegou a ser fisicamente dolorosa. Não existiam mais desculpas. O silêncio pesado a envolvia. Um silêncio que não era paz, mas um eco ensurdecedor da sua verdade agora exposta. Ela estava frente a frente com a única real batalha que importava. O caos mental era uma escolha, uma sombra que ela permitiu crescer. Sou eu quem deixei minha mente governar minha vida, pensou, o vazio ecoando. Uma imagem forte se formou na sua mente. Uma casa cheia de pilares quebrados, a estrutura sendo sustentada apenas por um fio. E se esse fio arrebentar, o que sobra de mim, então? A tela da sua mente estava em branco, cheia de possibilidade e pânico. A mente forte precisa vencer, mas a que luta sou eu? O que fazer se a única saída brota da decisão de me enfrentar? A pergunta não trazia resposta. O silêncio agora pesava como um manto de chumbo, e a visão do futuro, um destino incerto. Sem promessas, sem garantias. Havia um eco claro. Ou ela domina a mente, ou a mente continua a destruir tudo. E nesse espaço em branco, Sofia viu a verdade despontando. Não há fuga. A batalha está em dentro dela. Um sussurro nascente gritava. É hora de escolher. O que realmente lhe restava, se não se atrever a encarar essa batalha. Mas a resposta sumiu, deixando um vazio que a consumia. As asas da liberdade só poderiam ser feitas a partir da disciplina. E ela estava prestes a fazer a escolha mais difícil de sua vida. Sofia sentou-se novamente no sofá, agora com uma calma interior que antes parecia impossível. A sala estava iluminada pela luz suave da lamparina, e ao olhar pela janela, as luzes da cidade mal piscavam. O barulho do mundo lá fora ainda existia. Carros passando, risadas ao longe, o som de uma rotina que nunca para.
Mas de alguma forma, tudo isso agora parecia distante, quase irrelevante. Eu sou a única responsável por minha liberdade. Ela sussurrou para si mesma. Essa frase tinha um eco diferente agora. Não era apenas uma afirmação, mas uma verdade visceral que pulsava dentro de sua essência. Depois de tantas lutas internas, confrontos ardilosos e iterações dolorosas, finalmente entendia que nada mudaria em seu mundo externo até que ela mudasse sua perspectiva interna. As memórias de suas inseguranças e da pressão externa não desapareceram. As críticas e as dúvidas ainda ocorriam, como um eco persistente do passado. Porém, agora havia uma nova força que vibrava dentro dela. O que realmente importa? O que mais poderia tirá-la do seu caminho? Sofia compreendeu que o silêncio interno era a verdadeira liberdade. A disciplina e o autocontrole que ela tanto desejara já estavam dentro de si, apenas esperando para serem reconhecidos. Era como se tivesse aceitado um convite para ser a arquiteta de sua vida. Ela se despediu da mente fraca que permitira governá-la. Mantendo a cabeça erguida, olhou para o espelho, refletindo não apenas a imagem, mas tudo o que se tornara, a coragem de enfrentar suas fraquezas, de aceitar sua humanidade. Sem a necessidade de validação, sem impulso de agradar, finalmente percebia que era suficiente. Sofia lembrou-se de conversas do passado, palavras que a feriram, risadas que a machucaram e críticas que a enclausuraram. Decidiu que não carregaria mais esse peso. Ela não precisava ser perfeita, apenas autêntica. E nesse momento de clareza, realizou que o autocontrole era seu verdadeiro superpoder. A disciplina se tornara uma aliada, não mais um fardo. Ela suspirou profundamente, sentindo o ar fresco entrar em seus pulmões e exalar as dúvidas acumuladas. Estou pronta para essa nova jornada, falou, quase em um sussurro. O caos que antes a consumia é agora um pano de fundo que não a afeta mais. As vozes externas permanecem, mas não têm poder sobre sua paz interna. Para aquelas mesmas vozes que antes a manipularam, apenas direcionou um olhar de compaixão. Eu vou seguir em frente, com ou sem aprovação, disse, em voz alta, como um convite ao universo, para testemunhar sua transformação. Sofia se sentiu leve, como se tivesse finalmente tirado um peso de suas costas, um papel que estava cansada de interpretar. À medida que se levantava do sofá, a mente estava clara e firme. A luta pela mente forte não era sobre se tornar alguém novo, mas sobre aceitar a essência que sempre foi sua e dominá-la. Agora, a batalha era uma escolha, e essa escolha era dela. E assim, Sofia viu que o mundo lá fora não mudaria. As pessoas continuariam imprevisíveis, e o caos seria parte da vida. Mas isso não importava mais, porque quem controla a própria mente, controla a própria vida. O silêncio que antes era aterrador, agora era um abraço acolhedor que a sustentava. A cada dia, ela escolhia essa paz, essa liberdade. Nesse novo espaço interno, Sofia sorriu, sentindo-se em casa. Entretanto, se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal. Não dá para esperar nem mais um segundo. Só quem é realmente parte dessa comunidade sabe o quanto isso importa. Esmaga esse like agora. Isso faz toda a diferença pro algoritmo e mantém esse tipo de conteúdo vivo. Inunde os comentários agora com sua opinião. Qual foi sua maior reflexão? O que mais te impactou? Eu quero ler absolutamente tudo o que você sentiu assistindo isso. E não pense em sair daqui sem compartilhar este vídeo com, no mínimo, 5 pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Esse é o momento de mostrar que você faz parte disso. Não enrola, não deixa para depois.
Bora fortalecer essa comunidade que cresce e transforma vidas todos os dias.